Todo mundo já ouviu o conselho de um mais velho para tomar chá de boldo quando estava enjoado, ou um chá de camomila para acalmar. Até mesmo os sucos verdes que fazem aquela alquimia de folhas, de alguma forma, está relacionado com os saberes que associam as plantas com a saúde. Além da relação entre natureza e bem-estar, as folhas também têm ligação com a fé. Colocar uma folha de louro na carteira para atrair prosperidade, soprar canela todo dia primeiro, tomar banho de ervas. Muitos de nós têm as plantas presentes no dia a dia enquanto ferramentas de bem viver. Sejam relacionados à saúde ou à proteção e fé, de alguma forma os saberes ancestrais relacionados às plantas chegaram até nós. Mas de onde que vem esse conhecimento? Como que a gente sabe disso? Quem preservou esses saberes para que eles chegassem até aqui e como que eles continuam vivos? Bom, nesse episódio a gente vai tentar responder essas perguntas e entender mais sobre os saberes ancestrais relacionados às plantas. Vem com a gente! Eu sou o Karino Uru, assessor de comunicação da Casa Fluminense, e nesse episódio do Próxima Estação, eu vou conduzir nossa conversa nas memórias dos povos tradicionais para entender como que esses saberes das plantas que estão relacionados à saúde e bem viver se mantêm vivos e de onde que eles vêm. Eu vou tentar explicar também o que tudo isso tem a ver com a proposta de políticas públicas para a criação de sistemas de cultura e memória presente na Agenda Rio 2030 da Casa Fluminense. Para isso eu convidei lideranças indígenas e quilombolas para trocar uma ideia com a gente. Sou a Val Quilombola, tenho 48 anos, sou presidente aqui do Quilombo do Feital. O Quilombo do Feital fica em Magé, na Baixada Fluminense. Tem pelo menos 100 anos de existência e 20 de luta pelo seu reconhecimento na Fundação Cultural Palmares, instituição vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil, que ajuda na regularização fundiária das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. Em 2008, eu já estava como liderança da comunidade e eleita presidente também em 2018. Eu estou há 6 ou 7 anos, mas a luta é mais de 20 anos. E a partir de 2022 que eu pude realmente dar continuidade aqui ao trabalho que começou com uma prima, a Cirleia Couto, de juntar alguns documentos para mandar para a Fundação Palmares. E aí que a gente monta a Associação Quilombola e aí a gente começa a buscar mais coisas que faltavam, mas a gente nunca pode esquecer de quem veio antes da gente. E aqui foi a minha prima Cirleia Couto, que começou aqui nesse revirar das nossas histórias. Eu já tive a chance de visitar o Quilombo do Feital algumas vezes e o que sempre me encanta lá é a quantidade de verde. Planta, erva, árvore frutífera ou não, e a presença do manguezal, que é imenso e diz muito sobre a história dessa comunidade. A importância das plantas para a gente é vital, Porque antigamente nós não tínhamos farmácia. Hoje a gente encontra farmácia em cada esquina. Nós ainda no nosso território perdemos bastante, mas ainda temos muitas plantas medicinais, a qual a gente ainda faz uso. Nossos pais sempre nos rezavam, levavam para a benzedeira, com galho de vassoura, de arruda, de elefante, de manjericão, fazia chá de rosa branca para dar banho neném, quando a criança estava amarelinha, chá de picão, enfim, boldo, melão de São Caetano, erva de bicho, erva de São João, erva de passarinho. Então, algumas a gente ainda tem no nosso território. Então, a gente também tem a Hora Punobis, a gente tem o açaião, a gente tem o aperta-ruão, temos a erva cidreira, temos o capim-limão. Então, a gente ainda fazemos uso de muitas plantas medicinais. Tem o aça-peixe, pata de vaca, enfim, inúmeras plantas que se eu for falar aqui, eu vou me perder e esse áudio não vai sair. Aposto que muitas das plantas citadas pela Valdirene você nunca ouviu falar, isso porque esses conhecimentos são propriedade daquele território. É claro, outros povos e comunidades também devem saber o que é um aperta-ruão, um arbusto nativo do Brasil, mas que para quem viveu e cresceu em contexto urbano pode realmente nunca ter ouvido falar ou ter tido conhecimento dos benefícios dessa e de outras plantas. Além dos quilombos, comunidades indígenas também têm uma relação próxima com as plantas, que se relaciona diretamente com o bem viver dos seus povos. A pajé Rita, a primeira pajé mulher do território indígena Caramuru Paraguaçu, da aldeia Água Vermelha na Bahia,
Hoje trabalha compartilhando pelo Brasil os conhecimentos que ela recebeu dos seus mais velhos sobre as plantas. Olá, eu sou a Pajé Rita Tupinambá, sou lá do sul da Bahia, lá do território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, do sul da Bahia, exatamente pau-brasil. No final de 2018, mesmo ano que eu recebi o bastão de liderança lá no território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Eu recebi o bastão dia 27 de maio de 2018 e o meu chamado para a terra para começar um trabalho com as plantas e com as ervas já se deu no final do ano. Eu trabalhava na secretaria do colégio sede da aldeia e quando eu recebi o chamado para trabalhar com as plantas e com as ervas, eu pedi para sair do trabalho e aí eu comecei a plantar as minhas ervas, as ervas que eu ia precisar para trabalhar com as curas, tanto no meu território quanto fora. A Casa Fluminense conheceu a Pajé em um evento que estivemos juntos em Realengo, na zona oeste da cidade do Rio. Foi lá que conhecemos o trabalho dela, que relaciona planta e cuidado com a saúde. Em conversa com a Pajé, ela compartilhou sua vivência e entendimento sobre como que as plantas estão relacionadas com a saúde dos povos indígenas, como que o bem viver das aldeias e comunidades originárias se relacionam com o equilíbrio entre a natureza, o coletivo e a espiritualidade. A relação do povo indígena com as plantas, né? Essa relação de saúde e esse conhecimento, né? Pelas ervas, pelas plantas, esse saber que atravessa, né? Milênios e deixado, né? Pelos nossos troncos, pelos nossos antepassados. Essa relação é que traz, né, esse dom. E esse dom de curar, o entendimento de tratar de uma erva e o entendimento de tratar as pessoas com as ervas, que é algo muito ancestral. Não tem como você saber dessa relação se você não tiver a base, que é esse saber ancestral que é passado de geração para geração. Ouvindo ela, fica fácil de entender como que para os povos originários as plantas são muito mais do que ferramentas de cura ou busca por prosperidade. Elas contam histórias e guardam a memória dos seus povos. Eu fui criada tomando chás, banhos, defumações, esfregações com a minha mãe, que era uma mulher que trabalhava com as plantas. Era uma mulher, uma plantadeira. E ela gostava muito. O quintal dela tinha várias plantas medicinais. E ela também plantava outros tipos de planta. Ela era uma agricultora, uma mulher que trabalhava com as ervas. Ou seja, meu primeiro contato foi com esse saber dessa mulher indígena, a minha ancestral, que deixou para mim esse saber. Uma planta muito especial que foi me dada de presente pela minha ancestralidade foi capim de aruanda, que era uma erva que eu via minha mãe fazer as curas na cabana de rezo dela, com os incensos e as defumação com essa erva. Banhos e chás. Eu recebi essa erva no meu quintal, eu não plantei ela apareceu no meu quintal e foi muito sagrado para mim esse momento e muito especial também. Recebi uma erva que a gente tinha perdido a semente devido a muitas coisas assim depois que a minha mãe encantou. E essa erva voltou para mim, voltou para o seio da minha família, do meu povo. Assim como nas aldeias, nos quilombos esses saberes também estão preservados no cotidiano dessas comunidades, nas práticas espirituais, nos cuidados com a saúde, nas diferentes formas do uso da planta enquanto ferramenta de bem viver. Cada folha, erva e raiz carrega uma memória ancestral que atravessa gerações. A gente já nasce sabendo sobre as plantas, né? A nossa relação com a planta
é cuidado, é respeito, é carinho, é agradecimento, né? Porque através das plantas ela tem a cura. Eu lembro muito especial de uma planta chamada pinhão roxo. Muitos falam que é uma jurubeba, lembra um pouquinho a jurubeba, dá uma frutinha verde. E eu vivia muito com dor de dente. E meu pai pegava essa planta, era uma semente, né? Quando ela já estava com a semente, ele amassava e colocava no meu dente. Normalmente o dente estava com cárie, né? Então doía muito. E aí meu pai colocava essa mistura socada dentro do meu dente e a dor parava. Meu pai era benzedor, né? Rezador, não sei como é que as pessoas falam hoje em dia, mas meu pai tinha esse dom. Só que nessa época eu estava tendo filho, eu estava casada, não sabia todas essas, quer dizer, eu sabia, né? Mas não sabia da importância que é as histórias que meu pai sabia. Ele era hoje que as pessoas chamam de mateiro. Meu pai sabia todas as plantas do mato, carqueja, tudo que possa imaginar. Cipó caboclo, abre caminho, vence de manda. Meu pai também fazia instrumento, né? Ele fazia pilão, ele fazia soquete, sabia qual madeira certa tirar da mata. Meu pai era muito inteligente e morreu com muita sabedoria, muita mesmo. Apesar de toda a experiência de quem vive dentro dos quilombos, das aldeias, dentre outros povos e comunidades, os saberes ancestrais ainda são alvos de apagamento. Recentemente a gente viu a cidade do Rio de Janeiro reconhecer as práticas ancestrais de matrizes africanas como saúde complementar ao SUS. A cidade tinha sido a primeira do Brasil a considerar a medicina tradicional afro-brasileira como parte da promoção da saúde do município. Mas a medida, que tinha sido implementada pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saúde, não durou nem uma semana e foi revogada pelo atual prefeito da cidade do Rio. Esse movimento revela não só a falta de compreensão e valorização sobre o que é o cuidado em outras epistemologias, especialmente as de matrizes africana e indígenas, mas também a falta de prioridade em salvaguardar os saberes ancestrais. Na metrópole do Rio já tivemos exemplos de como que a desvalorização dos saberes indígenas e quilombolas afetam as comunidades e povos. A aldeia Maracanã, por exemplo, é um território indígena no meio da zona norte da cidade do Rio, localizada na antiga sede do Serviço de Proteção e Museu Indígena e ocupada por eles há quase 20 anos. Quem já visitou a aldeia sabe como que esse espaço é um ponto verde, um respiro, no meio dos concretos da cidade. A aldeia tem sofrido diversos ataques e ameaças por despejo por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, e a última ordem foi enviada em fevereiro desse ano. O Instituto Pretos Novos, uma organização de salvaguarda da memória e da história negra, localizada na região do Cais do Valongo, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, também está sob ameaça. Em abril desse ano, eles receberam da Prefeitura do Rio uma notificação de penhora dos imóveis onde funciona o Instituto. Imagina quantos saberes sobre as plantas e sobre a vida, quantas memórias de mestras e mestres vão ser apagados se a aldeia Maracanã e o Instituto Pretos Novos foram desapropriados dos seus territórios. Outro projeto que vive a luta de manter viva a memória do seu povo é o Coletivo Tuxaua, uma rede de saberes indígenas. Ele foi um dos projetos apoiados pela Casa através do edital Agenda Rio do Fundo Casa Fluminense de 2024. A partir desse apoio, a Ana Silva Cariri, liderança indígena da etnia Cariri da Paraíba e coordenadora do coletivo, realizou uma exposição onde ela reuniu artistas indígenas e quilombolas para retratar, preservar e compartilhar, através das artes visuais, a memória dos seus povos. Sou Ana Cariri, sou da etnia Cariri da Paraíba, vivendo em contexto urbano aqui na Baixada Fluminense. Hoje nós estamos na exposição Aitendioqué, Memórias Ancestrais, retomada em memória ancestral. E a exposição é uma exposição coletiva onde traz os artistas, o olhar de vários artistas da Baixada Fluminense sobre a questão da memória. A Baixada Fluminense tem uma invisibilidade proposital dessa questão da memória, das raízes afro-brasileiras indígenas. Então, é muito importante que nós estejamos aqui na Biblioteca Municipal Leonel Brizola, que é um espaço da arte, da cultura, da literatura, trazendo esse olhar, ao mesmo tempo ocupando espaço, e fazendo com que as pessoas que venham estudar, as pessoas que passem aqui para poder, de alguma forma, usar
né, o que a biblioteca oferece, venham também participar dessa exposição, observar a exposição e entender que nós, né, as nossas raízes, a raiz negra, a raiz indígena está na cidade, faz parte da história da cidade e precisa ter essa visibilidade. Entre as pessoas convidadas para a exposição, a Bruna Soares, artista visual, compartilhou através de seus quadros os saberes ancestrais que recebeu das suas mais velhas sobre as plantas. Eu trabalho com arte manual há algum tempo, trabalho com grafite também, faço alguns trabalhos em quadro. Hoje ela me chamou para fazer essa exposição. Eu fiz uma tela com impressões de folhas de louro, galhos e folhas de louro, falando da minha família, da representatividade que eu tive pela culinária da minha família, né? A folha de louro sempre teve muito presente, foi uma coisa que eu nunca vi faltar em casa, sempre tinha, foi sendo passada de geração a geração dentro da culinária. Então, durante a minha vida toda, eu sempre tive aprendizados com a folha de louro. E quando eu fui convidada para essa exposição, eu achei que seria uma lembrança e um momento importante de eu estar registrando em tela. Foi no cenário de apagamento e desvalorização de culturas de povos e comunidades que a Casa Fluminense elaborou a proposta dos sistemas de cultura e memória, presente entre as 10 prioritárias de políticas públicas da Agenda Rio 2030. A ideia da proposta é que os recursos de cultura sejam usados também para proteger e valorizar os mestres, mestras e griots, que são os verdadeiros guardiões desses saberes e memórias. Memórias que também contam a história do Rio, que pessoas como a Pajé Rita e a Valdirene, seus pais e suas mães, entre tantas outras lideranças, lutam para manter vivas. E uma estratégia para isso é descentralizar os recursos e reconhecer que comunidades quilombolas, indígenas, de matriz africanas, caiçaras, ribeirinhas, entre outras, fazem parte de um contexto cultural e que precisam ser protegidas. O que está em jogo é mais do que um reconhecimento simbólico das plantas enquanto ferramentas de promoção de saúde. É garantir que essas pessoas tenham suas memórias guardadas, que seus povos e comunidades tenham condições materiais para continuar ensinando, vivendo e repassando esses conhecimentos entre gerações. Uma coisa é certa, eu sou aquela que estou aqui como guardiã do Quilombo do Feital e trazendo à tona dessas histórias que a minha avó me trouxe um pouco, que já se foi, que o meu tio, irmão do meu pai já se foi, mas também deixou muita sabedoria, a forma que eles usavam a natureza, os pés de coco que dá dentro da mata, do que se fazia, a natureza dando tudo mais uma vez, né? Então, é sobre isso. Quando a gente se cortava no mato, a relação das plantas, quando a gente se cortava no mato que não tinha mertiolite, mercúrio, band-aid, cortava um galho da bananeira e aquela nódoa que escorre, que mancha a roupa, colocava na ferida, o sangue estancava. Estancar é parar, né? Então, assim, tínhamos que ter essa sabedoria. E essa sabedoria vem de quem? Vinha dos nossos mais velhos. E meu pai tinha toda essa sabedoria. Então, hoje eu sou muito grata de dar continuidade, pelo menos uma parte da história do Quilombo do Feital. São essas lideranças que carregam a responsabilidade de manter vivas os conhecimentos de seus territórios, povos, mestres. A gente sabe que nós, povos indígenas, ainda vivemos no nosso modo tradicional, né? Usando as medicinas, as ervas, como nós aprendemos a manipular, que nós aprendemos com nossos ancestrais e lutar para poder defender a nossa medicina do nosso jeito, do jeito que nós crescemos sendo cuidado com essa medicina e estamos aqui, né? Então, o nosso maior desafio, né, para proteger os saberes indígenas é lutar ainda pelo nosso modo de vida, né, nosso jeito de manipular as ervas. Principalmente os conhecimentos em que vem de uma relação de planta e de saber ancestral. Então, assim, essa relação com as árvores, com as ervas, que a gente consegue se conectar com essa medicina de uma forma muito espiritual. E em meio às lutas e desafios também existe resistência.
E para essas comunidades, ela se fortalece quando os saberes são compartilhados, são vividos, ensinados entre gerações. Para Pajé Rita, isso se deu através da Cabana da Jurema, um espaço de rituais tradicionais de madeira e palha que foi construído no seu território, onde existe um sistema agroflorestal e um quintal de ervas medicinais com menta, alfazema, capim de aruanda e santo. O meu maior entendimento e conexão espiritual foi quando eu vi aquele templo levantado, assim que terminou a construção da Cabana da Jurema. Eu entendi que era um presente de fortalecimento para o meu povo. Eu entendi que era um momento de conexão espiritual, onde seria o local que eu ia estar todos os dias, entendendo e recebendo dos meus ancestrais um ensinamento que ia servir para cuidar do meu povo em algum momento. A Cabana da Jurema está ligada a uma preservação de saberes do meu povo, da minha ancestralidade, da linhagem das Juremas. E Valdirene, que dedica sua vida para a preservação do Quilombo do Feital, ela vê nas gerações mais jovens a possibilidade de cuidado com os saberes e memórias da sua comunidade. Meu pai e minha mãe abriram o caminho para que hoje eu estivesse aqui trilhando esse caminho. Talvez eles nem sonharam com isso, né? Porque talvez acharam uma coisa muito impossível. E hoje eu vejo a alegria da minha mãe quando ela começa a dar o curso dela de taboa, resguardando a nossa tradição. Quando eu vejo a minha tia podendo falar do coloral, que eu também não sabia, que eu vim aprender em 2019. Então, que a gente sempre que a gente busque, o meu conselho é para que essa nova geração ele busque saber do seu passado, porque é através do seu passado que ele vai construir o seu presente. Dessa forma, a nossa história nunca morre. E é isso que eu venho fazendo aqui no Quilombo Feital, fazendo com que mais jovens, que eles dizem que é o futuro, mas para mim já é o presente, que eles tenham conhecimento e pertencimento da sua história, das tradições ancestrais, e não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com tradição, cultura, conhecimento. A continuidade dos saberes ancestrais, seja sobre as plantas, sobre a promoção de saúde ou qualquer outro conhecimento, depende da escuta, da valorização de quem veio antes e do investimento público para preservar esses conhecimentos. Ouvir a Val, a Pajé Rita, contar sobre as folhas, as raízes, as histórias de seus povos, comunidades e territórios é manter vivos esses conhecimentos no presente, mirando o futuro. A gente espera que da próxima vez que você for tomar um chá ou soprar a canela no dia 1º, você lembre dessas lideranças, mestras, mestres e mais velhos que estão lutando para manter esses conhecimentos vivos e generosamente estão compartilhando eles com a gente. Seguimos apoiando não só a salvaguarda da história desses povos, mas também acreditando e incidindo em políticas que valorizem essas memórias. Cuidar dos saberes ancestrais é também cuidar do nosso futuro. Esse é o primeiro episódio da 3ª temporada do Próxima Estação, o podcast da Casa Fluminense que discute, sempre com a presença de lideranças, sobre a realidade da metrópole do Rio de Janeiro. Espero que você tenha gostado da troca de ideia com a gente. Se curtiu, compartilha com alguém que também vai gostar de saber mais sobre isso. Acompanhe a casa nas redes sociais para não perder o próximo episódio e conhecer mais sobre nossas ações voltadas para a proposta de política pública da criação de sistema de cultura e memória, entre outras pautas políticas. Então, até a próxima!